Salve sexta-feira, aquele abraço, bom dia para você. Além da sexta, um excepcional final de semana para você, de coisas boas, energias positivas, porque o Parazão está de volta e hoje já tem bola rolando no Mangueirão, tem Paysandu e Capitão Poço. Já já a gente vai falar sobre o jogo, os novatos todos em condições à disposição do técnico Luizinho Lopes. E como virá o Paysandu? E o Remo encerrando os preparativos em Barcarena. Pois é, vai ter novidade no time azulino sim. Vai ter estreante, hein? É só aguardar a confirmação do time só domingo. Ainda tem treino hoje, tem treino amanhã, mas de qualquer maneira ficamos na expectativa. E esse meia que está sendo sondado, a gente falou ontem, vou repetir hoje novamente, já vou falar sobre essa possibilidade. Porque é o seguinte, Remo e Paysandu não podem mais contratar para o Campeonato Paraense. Mas até, como a Tuna e o Águia também vão poder, mas para o Campeonato Brasileiro da Série B. A janela só fecha na próxima quinta-feira, dia 10. Então ainda tem alguns dias de negociação e o Paysandu e o Remo vão anunciar pelo menos mais 2 jogadores para o elenco. E o Daniel Paulista até falou isso na coletiva. Bom, antes de mais nada, lembrando que é importante que você assine o canal, acione o sininho, deixe o like. Quanto mais forte a gente tiver, muito melhor. Algoritmo subindo, o YouTube divulgando o Tomazão TV e graças a você, para a gente chegar aos 50 mil e fazer aquele sorteio super especial para você, assinante do Tomazão TV. Fechamento? Então vamos junto aí para falar das notícias desta sexta-feira. Tem futebol feminino também, Campeonato Brasileiro para Remo e Paysandu, chego lá já. Vou começar falando do jogo de hoje. É o Paysandu contra o Capitão Poço. Aliás, só tem um confronto na história. No histórico dos dois, é um único jogo que foi a estreia do Campeonato Paraense desse ano, quando o Paysandu venceu por 4-1 na Curuzu. E agora se enfrentam pela segunda vez no confronto. Lembrando que o árbitro será o Murilo Augusto Amora de Almeida, árbitro da Federação Paraense de Futebol, com a Cássio Menezes Leão e a Brenda Giovana Santos, os 2 assistentes. É a mesma arbitragem que já estava programada quando parou o campeonato, a federação manteve para os jogos agora, que serão realizados os mesmos jogos marcados anteriormente, com o Parazão voltando, né? E ontem, aliás, essa foi uma semana de apresentações, o Paysandu apresentou aí os seus novos convocados, contratados, e todos eles em condições, o Heverson, ontem foi o André Lima, que vai falar aqui agora, aliás, falando da responsabilidade de jogar no meio-campo com a camisa de número 8. Aliás, fã do Sandro Goiano, ele fala muito sobre isso. Aliás, na negociação, ele não pensou 2 vezes, largou o Confiança nas finais do Campeonato Sergipano, era um jogador imprescindível, mas ele tinha muita vontade de vir jogar no futebol paraense, jogar no Paysandu, e por isso o jogador ele acaba assumindo essa postura, né, profissional de defender o Paysandu, de receber o convite, aceitar imediatamente e assumir a posição de camisa número 8 do Paysandu. Como ele diz, camisa pesada, de muita responsabilidade, mas que ele quer ter sucesso. Tá aí o André Lima no Tomazão TV. Camisa pesada, como eu falei. Sandro Goiano é um jogador conhecido por todos, não só com a camisa do Paysandu, mas com a camisa do Grêmio e de outras instituições que ele defendeu. Um jogador técnico, um jogador respeitado. Quando eu cheguei aqui, eles perguntaram se eu ia mesmo querer usar e eu fiquei muito feliz. E é uma honra, cara. Não só uma pressão, como é uma honra vestir essa camisa. Espero que eu caia nas graças da torcida assim como ele caiu e que eu faça pelo menos metade do que ele fez aqui pelo clube. Eu já vou ficar muito feliz. Um jogador é sempre bom, ser querido. Eu era um jogador importante para o elenco e para a torcida do Confiança, então quando vieram atrás de mim, há mais ou menos um mês atrás, a torcida do Paysandu já estava me mandando mensagem, até para minha esposa mesmo receber mensagem e tal. É muito legal ter esse carinho e ver que eles me queriam aqui. Para o jogador é sempre importante.
Infelizmente, saí lá de uma maneira meio precoce, queria ter terminado lá, mas quando eu recebi essa proposta, recebi esse convite de vir, eu não pensei duas vezes e fechei o mais rápido possível. Aí André Lima, né? Garoto tá com muita vontade, chega com muita disposição, tem o Heverson à disposição, o Dudu Vieira, todos esses novos contratados à disposição do técnico, o Luizinho Lopes. Com relação ao time, acho que o Brian Borges vai ficar aí no banco em função dessa contusão que ele está voltando, e o Edilson deve ser o titular, com o Paysandu mantendo o Pecado no lado esquerdo, e aí o meio-campo, aliás, com Quintana e Luan, né, na zaga, o Ramon, o Vilela e o Vargas. Será que o Borazzi não vai ganhar essa condição de titular? É a pergunta que não quer calar. O Marlon e o Del Valle estão muito cotados com o Rossi e com o Nicolas. Aguardemos. Esse é o Paysandu para hoje contra o Capitão Poço, que vem com o João Alagoano e companhia para tentar colocar água no chope do Papão. O vencedor garante presença na terça-feira na primeira semifinal, aguardando o adversário de Bragantino e Águia, que jogam neste sábado às 15 horas lá no Diogão. Vamos nessa? Para falar do Campeonato Brasileiro da Série A2 feminino, os grupos, né, definidos, o Remo e Paysandu, que agora estão na Série B também do Campeonato Brasileiro Feminino, jogam no grupo com o JC do Amazonas, Atlético Rio Negro de Roraima, Paysandu, Remo, Fortaleza, Vitória, Misto do Mato Grosso e Ação também do Mato Grosso. E o detalhe, o Remo e Paysandu já vão estrear em abril, dia 20 de abril, 16 horas, fora de casa. O Remo contra o JF Futebol Clube lá do Amazonas, e o Paysandu vai jogar contra o Ação na Arena Pantanal, lá em Mato Grosso. E o Repar já tem data programada, em dia 18 de maio, no Baianão, o primeiro Repar do Campeonato Brasileiro Feminino da segunda divisão. Uma modificação feita no jogo do Remo, e a gente vai falar daqui a pouquinho, com relação ao segundo jogo da Série B, que será em Belém de Portões Fechados. O jogo estava marcado para sábado, passou para domingo, dia 13 de abril, às 16 horas, no Mangueirão, de Portões Fechados contra o América Mineiro. Então, já sabe que não vai ter torcedor contra o América. Antes de falar do Remo, que encerra os preparativos, e vou falar inclusive do meia, que a qualquer momento pode ser anunciado pelo Remo. A Tuna contratou Popó, Anderson Feijão, Ronald e Michel Potiguar. Engrossou o caldo da Tuna. E o Alan Maia foi anunciado pelo Castanhal ontem, na quinta-feira. Imagina esse confronto, hein? Tuna e Castanhal, Castanhal e Tuna, domingo de manhã, pegando fogo, é para passar para a semifinal. Quem passar pega um vencedor de Remo e Santa Rosa, que jogam no domingo, às 17 horas, no Mangueirão. Com relação ao GG, esse jogador, a gente falou ontem, é do CRB, ele não quer permanecer lá. O Papelinho tem uma relação muito boa com o empresário do GG, e ele já demonstrou interesse em vir jogar no futebol paraense. Aliás, ontem, o presidente Roger Aguilera até desmentiu uma notícia de que ele estaria negociando com o Paysandu. Imediatamente ele colocou que era fake. O Paysandu não negocia com o GG. O GG é um jogador que foi do Daniel Paulista no CRB, é jogador de confiança dele, e não me admiro se o Remo anunciar a qualquer momento o GG para o Campeonato Brasileiro da Série B, que começa na semana que vem, tá certo? Quem está conosco aqui hoje é o Daniel Paulista, pois é, o técnico que avalia muito positivamente a intertemporada do Remo lá em Barcarena. E nas suas palavras com relação à pergunta do time, ele diz o seguinte: vai manter mais ou menos a mesma formação, mas depois eu falo dessa novidade que o time pode ter, até porque a formação e o sistema mudam, e obviamente que o Remo terá um novo estilo de jogar diante do Santa Rosa, assim espera o torcedor, e sendo um Remo propositivo, um Remo que vai jogar o seu melhor futebol. O Daniel Paulista falando na entrevista coletiva aqui no Tomazão TV. Essa semana, desde ontem principalmente, já com uma situação mais definida para o jogo de domingo.
É um início de trabalho, claro que muita coisa ainda vai mudar, muita coisa ainda vai ser alterada, mas acredito que para um início de trabalho é o melhor do que o que teremos à disposição. Muito positiva, acho que conseguimos trabalhar alguns aspectos que para início de trabalho é muito importante para uma comissão técnica. Não é fácil você mudar a metodologia de trabalho de um grupo que já está adaptado a uma filosofia, a uma metodologia, que era a questão com o Rodrigo. E nós chegamos, estamos aos poucos alterando, né, dentro daquilo que nós entendemos que seja necessário. Então serviu de muito trabalho esses dias, principalmente no aspecto físico, de dar uma intensidade maior dentro dos treinamentos, uma coisa que a gente vai cobrar bastante dos atletas dentro dos jogos, para que eles tenham a condição de suportar jogos mais intensos. Você tem que prepará-los dentro dos treinamentos, então a gente procurou muito dar uma atenção especial a esse ponto, e aos pouquinhos a gente vem inserindo questões táticas, variações de jeito de jogar, para que a equipe tenha condições, com o passar do tempo dos jogos, se apresentar e ter um bom rendimento dentro das partidas. Pois é, ele não confirma o time, o Daniel Paulista, mas a gente sabe que o Remo não joga mais no 3-4-3, vai ser num 4-2-3-1 ou num 4-3-3, sendo que o Caio Vinícius ganhou um espaço muito grande, jogador que vem de Série A, veio do Vitória da Bahia e pode ser titular sim, até porque o Pavani está se recuperando de contusão, abriu brecha, né? E de repente pode entrar nesse meio-campo, fazendo um meiuca ali com o Jaderson. Diz que o Denner, mas eu sou mais o Dodô, que é para fazer essa interligação, um jogador que tem muita competência. No ataque, o Pedro Rocha com o Ítalo, né? Os dois alas, o Cadu e o Alan Rodrigues. E na zaga, o William Klaus e Alvarinho, titulares no Clube do Remo, com o Marcelo Rangel no gol. É mais ou menos assim, não dá para escalar, vamos aguardar. É esperar, porque o fim de semana está só começando e haja emoção, com muita emoção mesmo, começando hoje com o Paysandu e Capitão Poço, com a expectativa de mais de 35 mil torcedores, lógico, com a promoção dos ingressos grátis para as mulheres, mas 35 mil no Mangueirão, 9 da noite o jogo, é especial. Aguardemos. Se tiver informação, pode se ligar no Tomazão TV, que a gente está aqui para informar você. Aquele abraço, ótimo final de semana.